Muito bem, minha gente, estamos agora com a sequência A Hora da Verdade, que em verdade, é uma hora de uma conversa amena, de uma conversa amistosa, onde nós convidamos aqui profissionais de vários ramos da sociedade, médicos, políticos, empresários, todos os ramos da sociedade. Nós convidamos aqui para saber da sua trajetória de vida, da sua vida, de onde mora, se tem família, que família tem, né? Às vezes a família é de outra localidade. Mas a pessoa a quem eu convidei hoje, eu já tenho uma certa amizade com ela, pois existe nas nossas vidas uma empreitada. Quando eu fui da rádio 104.9, essa moça era a recepcionista e secretária, tem a dupla função, e era uma pessoa muito querida, não só pelos colegas de trabalho, mas por quem a procurava. Sempre carinhosa, sempre querida, sempre atenciosa com todos. E ela já teve também, eu a encontrei depois da rádio, que ela saiu, porque é uma pessoa muito competente, muito dinâmica. Eu a encontrei numa farmácia de manipulação aqui em Carpina, a farmácia Roval, que é uma farmácia uma farmácia que trabalha com manipulação, não só em Carpina, como de resto no Brasil. E depois ela saiu, não sei porquê, tal, descubro agora que ela está fazendo a sua vida profissional na cidade de Machados. Quem vai dizer porquê é ela, minha amiga Larissa Brasilino, nutricionista, com quem eu tive um tempo trabalhando com ela, essa moça bonita que está aqui. E Larissa, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, e vamos conversar um pouquinho aqui, tá certo? Com certeza, vamos lá. Eu que sou grata imensamente também por todo carinho, pelo convite, por também prestigiar o seu programa. Obrigado. Desde o tempo da rádio, né, que a gente tem esse contato, esse convívio, a gente continua aí sempre acompanhando, dando início, trazendo notícias, sempre trazendo ali algo que vai agregar. É verdade, eu quando era da rádio, como eu já disse, ela era recepcionista e secretária, e às vezes eu pegava lá e dizia, vem cá, lê aqui essa notícia para mim, senão me dá essa entrevista aqui sobre isso aqui. E como ela é nutricionista, ela vinha e já desenrolava, e é como eu disse, muito dinâmico. Exatamente. Mas Larissa, e seus pais? Então, estão bem, graças a Deus, tudo certo. Né? Então, Rogério e Lucimar. Isso, Lucimar. Isso. São amigos também, para quem é daqui. Eu mando um abraço grande para os dois. E vamos conversar aqui com Larissa Brasilino. É um nome bonito. Larissa, e agora, exercendo a sua atividade de nutricionista, aonde mesmo? Continuo. Hoje em dia eu estou atendendo em consultório aqui em Carpina. Eu atendo em 2 consultórios. Na Preditiva, que fica localizada no Shopping Carpina. E na Clínica 100, que fica ali localizada em frente aos Panadores, que é a clínica de Dr. Josemi Brito, ginecologista. Eu estou atendo lá. É nova essa, né? E a Clínica 100, isso, essa é recente. Essa foi a partir do mês de março agora. Foi. E aí a gente tá dando continuidade também nos atendimentos. Como a gente se conheceu, vou contar um pouquinho da minha jornada profissional. Fica à vontade. E aí lhe conheci lá na rádio também. Antes já atendia também como nutricionista de consultório, mas apareceu a oportunidade também. Fui nessa parte mais administrativa, né? Não era tanto o meu foco de formação, da formação na área, mas aí foi uma dinâmica diferente, né, na área de profissional. E aí, quando a gente se conheceu, eu trabalhei na rádio, depois saí também, como vocês, fui para a Roval, farmácia de manipulação, trabalhei como representante de produtos farmacêuticos manipulados.
E após também que eu saí agora, recentemente, da Roval, foi porque eu passei num concurso público na cidade de Machados. Então lá eu trabalho como plantão no hospital e também continuo associando com os meus atendimentos em consultório. Também já na minha área de nutrição. Certo. Que é uma correria danada na sua vida, com né? Com certeza. Dois lugares aqui. Diferentes, isso. E dinâmicas diferentes de trabalho. Mas tudo como nutricionista? Lá eu trabalho na área de recepção também. Lá em Machado. Hospitalar. E aqui atendo nos consultórios normal como nutricionista também. Mas na farmácia você atendia como representante. Era representante. Lá a gente tinha toda essa dinâmica em relação de apresentar as medicações aos médicos, clínicas, consultórios de forma geral, hospital também. Você se deslocava da farmácia para ir... Era mais externo. Certo. Isso, era na área externa. Uma representante da farmácia de manipulação Roval. Exatamente. Ô Larissa, hoje em dia os médicos... a pessoa passa por ele, se tiver obeso, se tiver fora do peso normal, se está barrigudo, coisa e tal, manda sempre procurar um nutricionista. Exatamente. Tem também um nutrólogo, né? Sim. Mas a nutricionista é mais requisitada. Exatamente. Por que dessa procura? Exatamente. Assim, existem esses dois nichos, como você falou, tanto o nutricionista como o nutrólogo. O nutrólogo, ele é um médico especializado na área da nutrição. Como existe, por exemplo, o médico é especializado na área de pediatria, ginecologia, então tem toda essa área. E a nutricionista, ela justamente está voltada para a alimentação do paciente. Então, não tem essa de o personal indicou, o nutrólogo indicou, um amigo indicou uma dieta. Não. O único profissional que realmente é responsável por passar uma dieta é apenas o nutricionista. Então aí a procura realmente tem que ser diretamente com o nutricionista, o acompanhamento, toda a avaliação de peso, o que o paciente tem restrição, o que ele precisa melhorar, adequar de acordo com os objetivos deles. Então realmente é o profissional nutricionista que deve ser procurado para fazer esse acompanhamento. Mas se o paciente ele está se sentindo fora do peso, vamos dizer gordo, que ninguém gosta de ser chamado de gordo. O meu Vinícius, quando eu era pequenininho, era bem gordinho. 5, 6 anos, era bem gordinho. E a turma, gordinho, mas rapaz, ele ficava uma fera quando alguém o chamava de gordo. Mas até que ele foi crescendo e foi procurando, sabe? Até aquela cirurgia bariátrica, né? Sim, ele fez. Aí manteve o peso dele e tal. Agora, um paciente, mesmo sem passar por um outro médico, um nutrólogo, ele pode procurar nutricionista? Pode sim. Pode e assim, na verdade, deve. Né? Se ele já está num processo de obesidade, se ele quer realmente emagrecer, independente dele passar em alguma outra especialidade médica, também é essencial ele fazer esse acompanhamento com o nutricionista. Porque às vezes assim, não está interligado só com a alimentação, mas ele precisa justamente fazer uma reeducação. Porque muita gente às vezes tem esse... Chama-se reeducação alimentar, né? Isso, que é bastante interessante. Porque assim, a gente faz um planejamento voltado de acordo com o objetivo. Então, se o paciente já se encontra em um quadro de obesidade, se ele já tem aquela dinâmica de vida, aquele estilo de vida que não é tão saudável, vamos dizer assim, mas aí o nutricionista, ele vai ser justamente... vai direcionar aquele paciente para ter hábitos melhores, para ele sair daquela zona de conforto, uma má alimentação, um sedentarismo. Então, independente dele ir ou não a um profissional médico, ele também é interessante passar pelo nutricionista, sim, com certeza. Pode ir mesmo sem. E numa região como a nossa, do Nordeste, em que a pessoa já vem de berço, uma educação cultural de berço, de comer muitas coisas chamadas comida pesada, cuscuz, feijoada, rabada, mão de vaca, e principalmente final de semana. Então a pessoa
como você disse, sair daquela zona de conforto, já está acostumado àquela comida, àquela educação alimentar, que foram os pais que o fizeram assim, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É. Dá bastante trabalho. Porque, como você disse, o paciente ele já está enraizado naquela alimentação. É. A comida, na verdade, principalmente para a gente aqui do Nordeste, ela está englobada em toda a situação. É naquele momentozinho do café antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, é no lanchinho, é na hora do almoço, é em uma comemoração, aniversário, festividades. Então, às vezes, assim, aquele paciente tem aquele vínculo com a comida como algo que vai ali de afetividade. Sim. Então, aí a gente consegue ter é mais enraizado justamente nesse sentido, porque já vem de berço, como se diz. Os pais foram criados assim, os avós foram criados assim, o paciente foi criado daquela forma, então acaba sendo mais difícil justamente dele sair daquele hábito que já vem ao longo da vida dele para realmente fazer essa reeducação. E numa região também onde a alimentação onde isso. Nós somos conhecidos como a região açucareira, né? De muitas usinas, de muito açúcar, e o açúcar também influencia, né? Exatamente, influencia bastante. Então, assim, comidas gordurosas, como você falou, comida pesada, que a gente costuma falar. Então, a gente tem, assim, no dia a dia, a rabada feijoada, o mocotó, o cuscuz. Então, todos esses pontos, assim, em relação da alimentação em si, influencia no perfil nutricional do paciente. E se você for num fast food desse por aí, tem tudo isso. Exatamente. O cara tá numa dieta, aí vai num fast food desse, aí chega lá, tá tudo aquilo que ele gosta. Exatamente. Ele sai do regime. Exatamente. Dá uma deslizada, escorrega bem. E aí, assim, o paciente, ele justamente precisa ter esse controle na alimentação para conseguir obter os resultados. Porque, assim, acaba sendo mais difícil, justamente por já ser mais enraizado, e ele já está, às vezes, por exemplo, um paciente, vou dar um exemplo de um paciente, ele descobriu que é diabético. Então, ele já tem aquela alimentação dele de, por exemplo, sempre depois do almoço, comer um bolinho. Sempre depois do jantar, comer uma bolachinha. No final da tarde, tome um cafezinho com um doce. Então, assim, são alimentos que já tá no dia a dia dele. Tá enraizado. Exatamente. E quando a gente vai montar um planejamento alimentar, aquela bolachinha vai sair, aquele bolinho vai sair. Então, aí tudo aquilo ali vai estar justamente, vão ser pontos na alimentação dele que vai fazer total diferença. Porque o paciente diabético, ele não pode fazer uso, porque existe assim, planejamento alimentar e existe a dieta. Planejamento alimentar, o paciente ele pode comer de tudo, mas de forma controlada e que seja também adequado de acordo com o seu objetivo. Mas o diabético, ele pode ter planejamento alimentar ou a dieta? A dieta é mais indicada para o diabético, porque ele é um paciente com uma doença crônica e essa doença crônica ela não tem cura. Então, diabetes, hipertensão, então são doenças que ao longo do tempo você vai conseguindo controlar, mas você não fica curado. Então, por exemplo, o paciente diabético ele tem que fazer uma dieta porque ele precisa fazer uma restrição alimentar. E a restrição alimentar dele é isentar açúcar da alimentação. Mas é verdade que o paciente diabético fazer exercício físico também ajuda? Sim, com certeza, bastante. Então, paciente diabético, paciente hipertenso, com hiperglicemia, hipercolesterolemia, que é o colesterol alterado também, é bastante interessante, porque ele vai manter o seu corpo ativo, melhora o metabolismo, melhora o seu desempenho também, ajuda a ganhar massa muscular, e a massa muscular também, em maior quantidade no seu corpo do que a gordura, ajuda a controlar mais também a absorção, o metabolismo de nutrientes no seu organismo. Então, auxiliar a alimentação, a atividade física, melhorar o sono, também é bastante importante. O sono, né? O sono. A ingestão hídrica, que é a quantidade de água que vai beber ao longo do dia. E ali também o uso da medicação, que o médico também prescreveu de acordo com a conduta médica, né? Fazer o uso tudo certinho ao longo do dia, você consegue normalmente controlar a doença em si.
O uso da água Sim. durante o dia. O médico aconselha sempre tomar 2 litros d'água. Sim. Isso melhora em quê? Sim, com certeza. Porque assim, como a maioria da população já sabe, o nosso corpo ele é composto, a maioria, por água. Exatamente. Então, tudo no nosso organismo precisa se ter água para poder metabolizar da melhor forma. Então, a gente tendo o nosso corpo hidratado, ele vai funcionar normalmente. Então, melhora o seu metabolismo, melhora a absorção do nutriente, melhora a função intestinal, melhora seu raciocínio. Vou dar até um exemplozinho que às vezes acaba acontecendo com pacientes em consultório. Chega a dizer, não, mas eu sinto bastante dor de cabeça ao longo do dia. Chega no finalzinho da tarde, eu tô com enxaqueca, eu tenho aquela dorzinha de cabeça. Aí eu geralmente pontuo, você bebe água durante o dia? Consegue ter um controle mais hídrico de quanto bebe de água ao dia? Não bebo água não, passo a manhã toda na hora do trabalho, às vezes só na hora do almoço que eu tomo um copinho de água, ou às vezes no finalzinho da tarde. Assim, vamos começar com um hábito diferente. Então, comece a ingerir água ao longo do dia e veja se no finalzinho do dia você realmente vai sentir essa dor de cabeça. Quando o paciente retornou, ele realmente disse que no final do dia não estava sentindo mais aquela dor de cabeça que sentia antes. Porque, quer dizer, assim, um paciente a desidratação, ela pode causar sintomas no seu dia a dia que você às vezes nem acha que foi por conta da falta de água. Exatamente. Quer dizer, o paciente às vezes dá até secura nos lábios e na língua de não tomar água, mas eu tô vai tomar água, toma um copo com água, mas diz que o beber a água, ela é tão importante que a pessoa pode começar a tomar em jejum, é verdade? Sim, com certeza, e traz inúmeros benefícios. A maioria dos meus pacientes, assim, eles acabam às vezes não tendo esse hábito de beber água em jejum ao acordar. Então é uma estratégia que eu também acabo acrescentando no planejamento alimentar dele que faz diferença. Então, para paciente que tem constipação intestinal, é interessante. Tem o quê? Constipação intestinal. Eu já vi essa palavra a segunda vez, eu queria que você disseminasse isso para mim. A famosa... Ou que seja a constipação intestinal. Sim. Isso, é a famosa prisão de ventre. Ah, sim. Isso. A gente comumente mais fala como a prisão de ventre. Eu, em pequeno, quando a gente tinha um resfriado, uma coisa, aí minha avó dizia, ele está constipado. Está com constipação. Isso, mas né? esse já é constipação nasal. Nasal, Isso, a prisão de ventre já é uma constipação intestinal. Isso. E aí a gente consegue justamente melhorar o quadro desse paciente que tem uma constipação intestinal, diminuir esses sintomas de garganta seca. A água é muito importante nisso aí. Exatamente. Diminuir esses sintomas de garganta seca, lábios rachados. Às vezes até a fala da pessoa acaba ficando mais de forma restrita porque ela não consegue ter essas cordas vocais, como a gente possa dizer, lubrificadas, de certa forma. Então, assim, a ingestão de água, ela é indispensável. 2 litros de água é o mínimo que a gente ali Por quê, rapaz? Eu vou até tomar um pouco d'água aqui. Muito bem. Antes de iniciar, já tomei ali, ó, quase metade da minha garrafinha, já pra gente se manter hidratado também. Deixar as cordas vocais, né, lubrificadas. Ô, Larissa, e a pessoa quando vai à praia, que pega aquele solzão, aquilo, a pessoa também tem que se hidratar, né? Com certeza. Pode ser com suco, com guaraná ou com água, a água é mais importante. Isso. A água, independente de você fazer ingestão hídrica com outras bebidas, a água justamente é interessante você tomar água. Tem muita gente que chega a dizer, não, mas eu não consigo tomar só água, precisa ter um sabor para facilitar a ingestão. E a água tem sabor. Exatamente. Então, assim, trabalhar com um suco, com água de coco, com uma água saborizada, acaba sendo interessante também para aumentar essa ingestão hídrica do paciente ao longo do dia. Sim. Então, 2 litros a gente faz a recomendação mínima, para justamente aquele paciente pelo menos ter aquela quantidade. Mas cada indivíduo, de certa forma, tem a quantidade individualizada que a gente precisa ter no nosso organismo de água ao longo do dia para pelo menos ele manter hidratado. Então, assim, tem essa forma
mas eu gosto de pelo menos indicar para os meus pacientes 3 litros por dia. Era isso que eu queria saber. Exatamente. E você chega lá, o seu paciente está desidratado, está dando enxaqueca, dando isso, aquilo, outro. Isso, aí a pele fica ressecada. Ressecada, a garganta seca e tal. Doutor, eu estou assim, eu disse, olha, vamos melhorar isso. Você vai tomar 3 litros d'água por dia. A senhora acha que ele toma uma pessoa que não tem esse costume? Ah, sim. Eu dou uma puxadinha de orelha. Mas eu gosto muito de trabalhar de forma individualizada com o paciente, justamente por isso. Porque eu sei que ele não tem aquele hábito. Então, se eu passar, por exemplo, ele não tem costume de tomar nem 1 litro de água por dia. Se eu for passar 3 litros, logo de cara ele não vai tomar. Eu tenho essa consciência. E aí eu realmente falo pra ele essa importância, né? Explico, como a gente também tá conversando aqui, essa importância de tomar água ao longo do dia, porque vai fazer total diferença no processo dele. Então, assim, a gente vai iniciando aos poucos. Então, se aquele paciente tem o hábito de tomar no mínimo ali por volta de 1 litro por dia, então vamos começar entre 1,5 e 2. Compra uma garrafinha de 500 ml, vai distribuindo ao longo do dia. Então, ele toma uma garrafinha pela manhã, toma 2 à tarde, 1 à noite. Pelo menos ali a gente já conseguiu bater o quê? 4 garrafinhas por dia, 2 litros. Então, ao longo do dia, a gente vai estipulando. Administrando. Exatamente, né? Administrando de acordo com a necessidade. No que viu que conseguiu se adaptar com uma facilidade maior, então a gente vai aumentando aos poucos. Então já toma 2 pela manhã, 2 à tarde, 1 à noite. Então a recomendação também que eu faço, sempre toma mais ao longo do dia. À noite, dá uma diminuída para não estar aumentando tanto a constância de idas ao banheiro e acabar atrapalhando o sono. E tem gente que tem como chama aquilo que... a inconsistência urinária, não é? Incontinência urinária, isso. Incontinência urinária, isso. Então, à noite já fica mais difícil de beber água. Exatamente. Mesmo até porque para dormir, a pessoa que tem esse problema, ele já vai perder sono. Porque, às vezes, quando volta da ida ao banheiro, ele já perde de sono e você diz que o sono é muito importante também. Isso, aí já outro ponto que a gente consegue englobar. Pronto, o sono, que se recomenda, a maioria dos médicos recomendam que o sono no mínimo 8 horas por dia. Exatamente. Eu não consigo nem 6. E aí eu passo o dia mal-humorado às vezes por causa disso. Exatamente. Um desvio qualquer. Não é? Exatamente. E assim, o sono ele é um fator importante também na saúde da gente. Então, assim, muitas vezes o pessoal pensa que nutricionista é só alimentação, né? Ana vai me passar o que eu vou comer ali e pronto. Não, então a gente pontua também vários fatores ali que vai melhorar justamente a saúde daquele paciente de uma forma geral. E o sono é um deles. O sono, ele na verdade, é um processo ali ao longo do nosso dia que o nosso organismo ele precisa passar. O sono ele vai fazer higienização do nosso organismo, melhora o metabolismo, eliminação de radicais livres e substâncias que o nosso corpo produziu ou absorveu ao longo do dia. Ele faz isso, a eliminação dessas coisas? Sim. Mesmo a pessoa deitada. Porque diz que quando a pessoa está deitada, está dormindo, o organismo está parado, isso é verdade? Não, jamais. Ele está funcionando, sim, funciona bastante. Justamente fazer essa eliminação. Por isso que quando a gente, por exemplo, vai fazer um exame de urina, qual é a urina que o laboratório solicita? A primeira do dia. Porque ao longo da noite, no seu período de sono, o seu organismo passou por todo esse processo. E ele está mais concentrado. Entendeu? E aí ele também tem produção de hormônios ao longo do processo também do sono. Então aí são fases que o sono ele vai completando. Então se por exemplo você dorme, aí não, tomei bastante água, deu vontade de ir ao banheiro, acordou, foi ao banheiro. Quando você retornar a dormir, o seu corpo vai entender que você estava dormindo e voltou a dormir e vai continuar da fase onde ele parou o seu sono? Não vai. Ele vai começar
tudo de Tudo novo. de novo. Então, se você fica acordando ao longo da noite... Pronto, e daí? Tem gente que acorda 3, 4 vezes ao dia. Exatamente. À noite. À noite. E quando você vai ver durante o dia, tem dores de cabeça, tá mais estressado, se sente mais cansado, o raciocínio fica mais lento. Isso. Então, tudo isso são sintomas que você não conseguiu dormir e o seu corpo não conseguiu completar essa fase toda durante o processo do sono. Então, chegar naquele sono REM, que é naquela fase de limpeza, na fase de produção hormonal. E quem então, toma remédio para importante. dormir não prejudica também, não? Assim, ele vai ser algo que vai estimular o seu organismo a você dormir. Por isso que é importante fazer um acompanhamento com o psiquiatra também, que é o médico especializado também para passar essas medicações. A medicação mais indicada de acordo com, né, o seu quadro do paciente, exatamente, o quadro do paciente. Então aí é interessante também fazer uso durante um período. Por isso que muitos profissionais também começam com a dosagem menor, vê se o paciente teve resultado, aumenta, caso não, mantém ali. Então a gente consegue ter esse acompanhamento com o profissional especialista, justamente para ter esse controle na dosagem, na medicação. Nesse caso aí é o nutrólogo que passa? O nutrólogo também, ele trabalha com esse ponto também de sono, que é mais voltado para o hormonal. Mas o psiquiatra também ele trabalha. Então a gente consegue trabalhar com uma equipe mais multidisciplinar de acordo com o quadro do perfil do paciente e aí ter esses pontos alinhados, certo? Porque aí assim, às vezes tem paciente que diz, não quero mais tomar, vou parar de tomar do dia para a noite. Então não pode, a gente sabe que também tem todos os sintomas que vem ter. Tem que ser disciplinado. Exatamente. Então, e tem que fazer, por exemplo, desmame aos poucos, não pode também, o desmame. O que é isso? Desmame se chama pra gente parar a medicação aos poucos. Sei. Então, por exemplo, o paciente chega no consultório faz uso de medicação para dormir. Então, o médico ele vai justamente trabalhar com ele, como eu disse, não vai parar do dia para a noite. Vai diminuir a dose, diminuindo a dose, até o organismo dele realmente se adaptar de uma forma natural, sem precisar do auxílio de medicação. Certo. Entendeu? Mas a gente também tem opções, sem ser medicação, que vai justamente auxiliar no sono. A melatonina, ela também é um hormônio interessante que o nosso próprio corpo ele produz durante esse processo. Mas às vezes por dormir tarde, por não dormir em horários adequados, por ter essas interrupções durante o sono, o nosso corpo não produz com a quantidade suficiente. Certo. Então a suplementação, ela acaba sendo também, a da melatonina, indicada para o paciente que tem essa dificuldade. E quem dorme tarde, aí por volta de 1 hora, 2 horas da manhã, aí tem que acordar de 8. Exatamente. É prejudicial, né? Exatamente, porque não consegue completar o período de horas de sono indicado. Para adultos, a gente ainda tem essa média, entre 6 a 8 horas por dia. Mas assim, o mais indicado seria realmente as 8 horas. As 8 horas que a gente consegue ter esse ponto de final de todas as fases do sono. Nutricionista Larissa Brasilino. Vou pedir um pouquinho do seu tempo aqui para a gente fazer o intervalo e a gente volta já já. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Instagram. E daqui a pouco a gente volta. Com certeza, certo? Estarei aqui. Bom, minha gente, estamos voltando hoje conversando aqui com a nutricionista Larissa Brasilino, que já foi recepcionista e secretária de rádio. Veja bem o dinamismo dessa moça. Secretária e recepcionista de rádio, foi representante de farmácia de manipulação, a Roval, já passou por outros caminhos na sua vida profissional e hoje atende em 3 lugares, 2 em Carpina. Quais são eles, Larissa? Na Preditiva, que fica localizada no Shopping Carpina. Como é o nome? Preditiva. Preditiva. Isso. E o outro é no centro da cidade? É na Clínica 100. Eu passei lá e vi que era nova.
Né? Bem perto do doutor Joab ali. Isso, exatamente, ao lado. Ela reformou, tá linda, tá? Eu vi a frente dela, tá muito bonita, né? Tá sim. E a outra Eu atendo também lá em Machados. Machados. Isso, passei no concurso também, trabalho lá. Mas como nutricionista e recepcionista lá também. Isso, exatamente. É dinâmica demais. Meus amigos de casa, minhas amigas, eu gostaria que vocês também, se pudessem, é claro, colaborem com o nosso programa aí no Instagram, na internet, ou seja, no YouTube. No YouTube você acessa o nosso canal e inscreve-se e ativa as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques, o blog Hildebrando Marques. Daqui a poucos dias nós teremos também o nosso podcast. Nós estamos preparando um estúdio para apresentar o podcast também dentro desse processo dinâmico de comunicação pela internet. Vai ser podcast, pode ser um dia, 2 dias por semana, mas tudo dentro do programa e do blog Hildebrando Marques. Obrigado a vocês pelas atenções e a gente segue aqui conversando com a nutricionista Larissa Brasilino. Agora vamos para a tal da comida, né? Que eu trabalhei no Geraldão como diretor de programação lá no Geraldão por quase 5 anos. E eu tinha a liberdade de chegar nos camarins, que o artista manda fazer um camarim lá, por exemplo, Roberto Carlos, Tim Maia, Nina Hagen e tal. E eu fui entrando aos poucos e observando o que aqueles artistas consumiam. E tem uns que consomem até bebida alcoólica. Sim. Mas está lá na mesa, frutas, não vi banana, mas vi maçã, pera e outras frutas mais leves. Sim. Para aquele profissional que vai se apresentar para um público ali e poderia estar consumindo ali um pão com mortadela, uma comida mais pesada, mas não. Então na fruta. Isso quer dizer o que, Larissa? Assim, de acordo, né, com a dinâmica, com a logística do profissional em si, do artista em si, então comidas leves vai ser bastante interessante para ele como ele vai cantar, vai passar muito tempo em pé, vai ter um dinamismo maior no palco, uma apresentação. Então comidas pesadas que vai ter um processo de digestão maior, acaba também dificultando o desempenho dele ali na hora de se apresentar. No palco, né? No malabarismo dele no palco. Pode sentir o desconforto, pode ter uma produção de gases, pode causar alguma reação ou algo ali durante a digestão, que às vezes ele não está preparado. Então, assim, quanto mais leve for a comida, mais ele consegue ter uma digestão tranquila para justamente não sobrecarregar o corpo dele para a apresentação. Então, muito bem explicado. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Quando a pessoa consome uma feijoada, consome uma mão de vaca pesada e tomando uma caninha, depois do almoço, ele se sente pesado. Com sono, expelindo bastante gases, não é? Exatamente. Porque aquela comida não fez bem, não é verdade? Exatamente, porque assim, o processo digestivo, ele acaba sendo mais complexo, ele vai requerer mais energia do seu organismo. Então, assim, o seu organismo ele vai focar em fazer a digestão. Então, ele vai diminuir a concentração da circulação sanguínea em todas as outras partes do seu corpo e vai se concentrar mais no processo digestivo. Então, no seu intestino, no seu estômago. Então, sua energia e a concentração de circulação sanguínea vai estar mais para os processos digestivos. Então, por isso que a gente se sente mais cansado, mais relaxado, bate aquela sonolência. E o errinho de muita gente é justamente se entregar a esse sono. Porque aí vai dormir, deita. Então, o processo digestivo ele já não está sendo feito na posição adequada. Então, pode causar um refluxo. Se esse processo for de forma constante, uma gastrite. O refluxo é aquele que você diz que pode vir. Isso, né? Como se fosse sentindo a comida retornando. Sim, isso, exatamente. Agora, quando é um profissional, por exemplo, um pedreiro ou um carregador de sacos lá nas docas, esse pessoal almoça e vai trabalhar novamente. Sim. E aí o que acontece? Que ele tem a praia em movimento
Isso é mais difícil de acontecer? Não, pelo contrário, acaba auxiliando também justamente a fazer um processo de forma mais acelerada, porque ele vai manter o corpo dele ativo. Então, para quem se entrega, ele tem aquele ao sono, como se diz, ele acaba tendo um processo mais lento. Se você se mantém um pouco mais ativo, acordado, o processo digestivo ele vai ser acelerado mais um pouco. Então, aí acaba auxiliando um pouco mais. Mas também não é fazer atividade física ou algo que vai também sobrecarregar, porque você também pode ter uma má digestão. Entendeu? Então, tem que ser uma atividade mais calma e não tão pesada. Certo? Larissa, eu conheci uma vizinha minha que ela trabalhava em escritório, mas à tarde ela estava sempre fazendo atividade física, caminhando na beira-mar, lá no Janga. E essa moça tinha uma vida regrada, sabe? Comia assim como você, porque eu observei essa moça aqui, com esse corpinho lindo aqui. E lá na rádio, ela levava um lanchezinho para ela. Isso. Era uma uva, era um pedaço de uma maçã, um biscoitinho saudável, né? banana, aquela coisa, mas isso aí alimenta, para mim alimenta, quer dizer, ela tem esse. E essa moça, que eu conheci, trabalhava em escritório, chegava em casa depois de 2 horas, almoçava e tal. Aí, meia hora ou 40 minutos depois, e a comida dela era regrada. Sim. Ela ia caminhar ali na beira-mar de Olinda, não, do Janga, quando tinha sido feito um calçadão, e de repente essa moça está fazendo um exercício físico que pá, cai ali e morreu. Se diz o quê? Teve um mal súbito. Um mal súbito, né? Isso. Um mal súbito. Como é que se explica isso? Não é da sua área, mas estou me baseando, porque ela tinha uma vida muito saudável, alimentícia saudável, e também caminhando, né? Porque muitos comem, e de repente, numa dessas caminhadas, ela caiu e faleceu. Provavelmente, acredito eu, né, que talvez não tenha sido justamente algo interligado à alimentação dela ou ao hábito, mas realmente ela ter se sentido mal e ter tido esse mal súbito, né, de uma forma assim. Uma trombose pode ter, um AVC, né? Exatamente. Pode ter ocorrido, né, durante esse processo. Mas acredito assim, como você está falando, pelo estilo de vida dela, pela alimentação em si, ela tinha, né, de forma adequada, regular, constante. Então acredito que realmente tenha sido por outro fator, e não tanto por porque o tal do AVC, eu uma vez conversando com um médico lá numa clínica do Santa Joana, que tem ali na Rua Dom Bosco, e eu tinha feito um teste que precisava de um remédio, esqueço agora o nome, contraste. Sim. E aí esse contraste às vezes pega a pessoa e a pessoa fica assim. Mas no meu caso não, eu fiquei lá, mas tinha que ficar, recomendações médicas. Sim. Aí o médico veio, cara, muito gente boa, e começou a conversar comigo. Aí eu disse, doutor, nós temos o segundo polo médico mais importante do Brasil. No Nordeste, no Nordeste é o primeiro. E do Brasil nós somos o segundo. A nossa ciência médica, ela está muito evoluída. E eu costumo ficar, às vezes, me perguntando por que acontece o câncer não foi descoberta uma cura para o câncer e nem para o AVC. Ele vira-se, dobrando uma pergunta muito inteligente. Você é jornalista? Eu digo, eu sou de rádio. E ele percebe, né, quando a pessoa é. Sim. Aí eu disse, eu sou de rádio. Ele disse, olha, essa é muito interessante, porque o câncer nós estamos trabalhando, se não para dizimá-lo, mas para diminuir a sua incidência. Mas o AVC é uma coisa muito complexa.
que está aqui dentro, ó, nessa caixa craniana, como ele disse, nessa caixa craniana, existem milhões de vasos sanguíneos que a cada momento ele pode fechar, né, ou pode se romper. Aí chama-se acidente vascular cerebral. Né? Exatamente. E aí ninguém pode prever uma coisa dessa. Exatamente. Na verdade, ele disse que vai ser muito difícil a ciência entrar aí, porque essa caixa nossa, ela é impressionante. Né? E bem complexa. Né? Bem complexa. Eu tive um AVC, e o médico disse a mim o seguinte: Abrão, você teve muita sorte, muita sorte, porque no seu caso, ele é pequenininho e, além disso, ele ficou situado entre os dois cerebelos. Né? E por isso que você disse, mas doutor, eu fiquei ainda, eu estou ainda com a sequela de estar tombando, mas isso você pode tirar com caminhar. Sim. Né? Caminhar, eu digo, mas não, eu estou na rua, estou caminhando, dou um tombo, senão você faz aquela da piscina, como é? Hidroginástica. Hidroginástica. Eu ainda fiz uns tempos, mas depois desci, mas sei que me prejudiquei. São essas doenças aí que a ciência ainda não avançou o bastante para dizimar ou para melhorar, né? Porque a gente, meu irmão mesmo, Paulo, que seu pai conheceu muito, Rogério conheceu muito Paulo, morreu com um câncer, né, na cabeça, né? Não teve, e sem saber de nada, conviveu com aquilo, e sabe, você já estava com isso há muito tempo. E encravou, que ele foi para o hospital em São Paulo, ainda abriram, mas não teve mais jeito, porque ele tinha enraizado. Entendi. Aí a gente que tem esses problemas na família, né, fica pensando, quando é que a ciência, com tanta informação, com tanto trabalho de pesquisa, né, e ainda não resolveu isso. Mas voltando para o seu caso, você é uma auxiliar importante. Sim. Para o médico, para o paciente, por exemplo, você chega um obeso lá, o gordo, vocês me desculpem, mas vocês são gordos. O obeso, Paula estava assistindo um filme aqui, que eu me acordei para ser uma olhada. O homem, minha amiga, olha, não tinha mais perna, era uma coisa só, aquilo, a gordura do estômago descia aqui e tal. Tem jeito aquilo? Tem, mas a gente consegue. É um processo demorado, mais longo quando o paciente já se encontra, né, nessa Isso aí é um processo crônico já. Isso, bastante. A obesidade é uma doença crônica também, porque aí ela é ao longo da vida daquele paciente. A obesidade a pessoa come lã, o Paulo está me dizendo ali, quilos mortais. Né? Isso, sim. A morbidade, a pessoa comer sem freio. Isso, né? Porque assim, uma incidência, né, muito grande que a gente tem no Brasil também de pacientes obesos, de pessoas obesas, e desde a infância. Então, se o paciente vem com aquilo ali, vem com aqueles hábitos, vem com aquela alimentação ali sempre, ele vai Só a nutricionista consegue parar. Exatamente. Junto com também a equipe médica, porque assim, o paciente, ele tem, como a gente falou no bloco anterior, ele tem essa questão de afetividade com a alimentação. Então, se a gente conseguir controlar, então tem pacientes que assim, eu tô feliz, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, é uma festividade, eu vou comer, então eu tô com raiva, eu vou comer, então tudo acaba descontando na comida. Então, não só o nutricionista vai ser suficiente para aquele paciente realmente mudar. Muitas vezes o nutricionista sim consegue realmente manter, quando o paciente ele realmente tem essa ganância de querer essa mudança de estilo de vida, ter uma saúde melhor. Mas o profissional, o psicólogo é indispensável, o nutrólogo também é indispensável. Às vezes o acompanhamento até com o gastro também é interessante. Gastroenterologista. Exatamente, porque já faz esse processo, se for necessário, um cirurgião para passar por uma cirurgia bariátrica, mas em um caso realmente que o especialista veja
que é necessário. Mas o que a gente puder melhorar, saúde mental desse paciente, os hábitos, a alimentação, o uso de alguma medicação que não vai ter tantos efeitos colaterais, a gente vai justamente trabalhando para mudar todo esse quadro de uma obesidade mórbida, uma obesidade já crônica ali naquele paciente. Ô, Clarice, você tocou num ponto aí que é a tal da cirurgia bariátrica, né? Sim. E eu tenho visto alguns exemplos de pessoas que passaram por essa cirurgia bariátrica e depois voltaram a engordar. No caso do meu filho, Vinícius, e da noiva dele, não. Eles fizeram, ele ainda quis retornar, depois ele começou, você vai. Ele não vai nesse negócio de rodízio, ele não vai. Ele só vai naquele lugar que serve aquelas coisas pouquinha, aí como aquele pouquinho, ele compra, manda vir, às vezes que ele trabalha em casa, manda vir um prato de um restaurante qualquer, e aquele prato é 3, 4 vezes para ele. Entendeu? Porque aí foi o caso da reeducação alimentar. Exatamente, não é isso? Porque assim, pacientes bariátricos, ele realmente tem que mudar a alimentação, tanto a qualidade quanto também a quantidade, porque aí o estômago dele não vai estar tendo aquela quantidade suficiente que ele comia antes. O bariátrico vai ser mais reduzido. A operação, a cirurgia, isso. É que tira um pedaço do intestino, não é isso? Do estômago dele. Do estômago. Tem 2 formas de fazer cirurgia bariátrica. Ou essa retirada de uma parte realmente do estômago, ou também com um balão gástrico. Que também o gastro, vai lá, o cirurgião faz todo esse procedimento. Como é o do balão gástrico? O do balão, ele coloca um balão dentro do estômago. Então, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é o total do estômago dele. Sim. Se o médico colocar um balão, que é essa quantidade aqui, ele não vai conseguir comer aquela comida toda, porque o balão está preenchendo aquele espaço. Então, ele vai seguir. É como um corpo estranho tivesse penetrado, não, que é o corpo estranho, né? Penetrado ali e não consegue comer mais do que aquilo ali. Isso, exatamente. Então controla a quantidade que ele vai estar ingerindo e acaba diminuindo também o peso. Então isso influencia na perca de peso dele durante esse processo de obesidade. Certo. E aí ele tem que fazer essa reeducação de acordo com a quantidade, de acordo com a qualidade da alimentação. Pacientes bariátricos também é indispensável fazer a suplementação, porque até a própria absorção dos nutrientes ela não é feita de uma forma adequada. Então a suplementação também pós-cirurgia, durante a vida também o restante do paciente bariátrico também é indispensável. Vitamina Mas aí B12, ele tem que se fazer esse tratamento pós-cirurgia com o nutricionista. Sim. Não é? Acompanhamento tanto antes quanto com o cirurgião, como também com o nutricionista, como também no pós. Então é todo um processo realmente que aquele paciente bariátrico ele tem que passar. É trabalhoso, é mais complexo, é mais difícil, mas o paciente realmente tem que querer, e o médico, o especialista ali também, né, ver que aquele paciente ele tem realmente a condição física, mental, e também suportar a cirurgia no dia a dia de vida dele. O Clarice, a gente está vendo por aí, por exemplo, aqui na cidade de Carpina, tem várias academias, a chamada fitness, né? Aí chamada fitness, e a gente vê muitos jovens. E dentre esses jovens a gente não pode dizer o que é, mas é o que se costuma falar por aí, que está rolando muito a tal da... Como é que chama aquele elemento? Anabolizantes. Aquilo, quer dizer, não deve fazer bem para a saúde. Aumentar o índice de massa muscular, o IMC, né? A pessoa tira a barriga e tal. Seca, como diz. Seca a gordura, perde gordura e ganha massa muscular. E daí? Isso acontece realmente quem faz o uso. Mas assim, tem todas as condições negativas que o uso do anabolizante também pode vir ter. Então, risco para o seu organismo, para paciente com risco cardiovascular, pode desenvolver cerebral. Como cerebral também. Então,
mexe com todo o nosso organismo. Com o metabolismo, com tudo. Então, assim, para fazer uso de algum anabolizante ou algo do tipo, também é indicado fazer são os energéticos, né? São os energéticos, né? Tem energético que é o uso que a gente faz para dar mais como o pessoal diz, mais um up para treinar. Mas aí o uso do anabolizante é justamente para mudar. Mas balada dá muitos energéticos. Não é? Exatamente. Tomar o uísque com energético, aquele negócio ali. E aí acaba também trazendo risco cardiovascular, porque vai estar acelerando mais os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, o fluxo fica maior, então tudo isso acaba influenciando. E aí o uso do anabolizante ele vai ter todos esses riscos para o seu organismo. Então é melhor você melhorar a sua alimentação de uma forma natural, fazer a prática de atividade física, quer fazer o uso de alguma suplementação, de algo mais específico, quer ter um objetivo ali que você consiga atingir, mas é mais difícil, faça o acompanhamento com o profissional. Porque realmente ele vai saber o que o seu corpo consegue comportar durante esse processo e conseguir atingir montando estratégias ali que vai ser adequada realmente para o seu objetivo, para não causar riscos que às vezes você nem tem. Como você até falou antes também, daquela sua conhecida, que é referente à praia também, não se sabe se talvez ela possa ter utilizado algo, ou alguma medicação, ou feito algum procedimento, ou algo do tipo que também possa ter vindo a causar esse mal súbito nela, porque tudo isso influencia. Se às vezes assim o paciente tem um risco, tem uma genética familiar, como você também exemplificou do caso do seu irmão, no caso da sua família, se tudo isso já vem na sua carga genética, então a sua alimentação, o seu estilo de vida, o seu sono, a sua hidratação, você tem que manter controlado o máximo possível, porque você sabe que tem aquela tendência, o seu organismo, a talvez desencadear aquela doença, aquele fator, aquele sintoma também em você. Então, quando você citou aí o caso do meu irmão, quando ele foi saiu daqui para São Paulo, que quem levou foi a esposa dele, sem o nosso consentimento, sem a gente saber, na verdade. E foi lá, a gente já tinha constatado aqui que o câncer não é derivado, originado de uma queda, porque ele levou uma queda de cabeça numa piscina uma vez lá em Brasília, quando ele era adaptado, e eu estava com ele. Aí eu me lembrei dessa queda, me lembrei dessa outra queda que ele levou de cavalo, que ele gostava muito de cavalo. Aí a gente passou isso para o médico disse que não tem nada a ver. Mas doutor, foram duas quedas na cabeça, não. Isso aí são células que se multiplicam de lugares de forma irregular. De forma irregular e vai formando. E quando tem que dar ali, quando ela dá a metástase, é porque tentaram fazer, né? E elas foram mudando e aí não tem jeito mais. De local no organismo, exatamente. Então assim, se tem essa tendência genética, então é importante você ter a sua alimentação o mais regular possível, porque assim, o nosso corpo a todo segundo, ele está produzindo células novas. Então se umazinha só é produzida de forma errada, então ela vai se multiplicar de forma errada. Vai se agrupar a outra, né? Exatamente, de forma errada. Então acaba influenciando. Então se eu tenho um estilo de vida melhor, se eu tenho um fluxo sanguíneo bom, se eu tenho um metabolismo bom, se eu tenho uma absorção de nutrientes boa no meu organismo, ele vai produzir consequentemente células boas, de forma correta. A produção dele vai ser feita de forma correta. Mas aí tudo isso influencia. Se eu me alimento bem, se eu me alimento mal, se eu durmo mal, se eu não ajudo o meu corpo a trabalhar de forma saudável, a trabalhar de forma boa, ele também vai me dar sintomas ruins. Doenças, pode causar vários outros aspectos ali no dia a dia que não vai ser agradável, entendeu? Então precisa ter essa alimentação mais regrada possível. Então é importante fazer o café da manhã, fazer o almoço, o jantar, entre essas refeições principais, alguns lanchinhos, que vai justamente ter esses benefícios, você não passar muito período também sem se alimentar. Às vezes o pessoal, não, quer emagrecer,
vou fechar a boca, como se diz. É Vou prejudicial, fechar. né? Isso. É o próprio nutricionista, né? Como se diz. Então aí ele mesmo faz a dieta dele. Então aí acaba às vezes passando muito tempo sem se alimentar, come fora do horário, não come a quantidade adequada. Então tudo isso ali no dia a dia vai influenciar para aquele paciente. Ele pode emagrecer, mas não é de forma saudável. Então lá na frente, todas aquelas consequências realmente vão ter. Já peguei até paciente, por exemplo, assim, se auto-reeducou, vamos dizer assim. Então, tirou bastante alimentação, fez um jejum intermitente de não sei quantas horas, diminuiu a quantidade de tal alimento, não pulava as refeições, não porque eu quero emagrecer. Emagreceu. Quando foi depois que chegou no consultório, queda de cabelo, unha fraca, pele ressecada, não tinha disposição, sentia dor de cabeça, não tinha quadros de constipação, começou a ter. Então, assim, são justamente a qualidade de vida daquela paciente diminuiu bastante. Então, que fez como chama? Foi o seu próprio nutricionista. Isso. Não obedecendo às regras, naturalmente. Exatamente. E se tornou um paciente mais complicado. E assim, até para ela mesmo, acaba sendo mais difícil no dia a dia. A qualidade de vida dela, o estímulo, a disposição. Então, acaba assim tendo mais dor de cabeça, em vez de você realmente ter passado por um profissional que fizesse um planejamento adequado para Larissa, o tal da diabetes, a pessoa nem sente que tem ela e depois descobre através de um exame de sangue. Sim. Não é? E foi assim que eu descobri. Uma vez um médico passou para fazer uns exames laboratoriais, como é chamado o exame de sangue, de urina, essa coisa toda. E quando eu voltei para ele disse: você está diabético, você sabe disso? Não, senhor. Nunca me passou para você está diabético. Olha, doravante você vai ter que procurar uma nutricionista, vai ter que fazer uma reeducação alimentar. E aí, o que é que o gastro também, né? O gastroenterologista me recomendou deixe de comer pão francês, doce, tudo que tiver farinha de trigo você tira. Isso. Deixa de comer doce, deixa de tomar cerveja, uma série de recomendações. Eu digo, matou o homem. Matou o homem. Não que eu gostava de tudo isso. Ele disse: olha, você pode comer o cará, você pode comer macaxeira, batata, um pãozinho integral de vez em quando. E pode beber muita água, essa coisa toda. Isso. Para a pessoa que sempre viveu daquilo, que é aquela da nossa conversa inicial, isso é mesmo que dá um tiro no peito. Com certeza. Mas paciente, eu vou comer o quê? Fica perdido, fica sem saber. Porque passou a vida toda comendo sempre aquilo ali. E agora retirar assim, né? Eu vou comer o quê? Aquilo ali é que faz parte da minha alimentação. Mas é justamente isso, é fazer essa reeducação em cima de alimentos que vão trazer benefícios para o seu organismo. Então, assim, por exemplo, o trigo, como você também pontuou, né? O trigo, ele é uma fonte de carboidrato. Então, é a fonte de carboidrato que ele vai justamente ter um índice glicêmico maior no seu organismo. Cuscuz também, né? Cuscuz também. Tem muito, isso. Né? Eu vou fazer até uma brincadeirinha que eu costumo até dizer para os meus pacientes também. Certo. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente com alguma doença crônica ou pacientes. Ou pacientes que ali precisam fazer uma restrição de certa forma. Mas eu vou pontuar o diabético e a gente tá falando mais sobre esse ponto. Então, por exemplo, pode comer macaxeira, pode comer batata doce, pode comer inhame, pode comer o arroz, o feijão. Então é porque são comidas mais naturais. Já o pão, o macarrão, a bolachinha, o bolo são alimentos que eles passam por um processo. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui que é a brincadeirinha. Certo. Existe pé de macaxeira? Existe o pé de macaxeira. É raiz. Existe o pé de inhame. Existe o pé de
de feijão, É. existe o pé de batata doce, existe o pé de arroz. Tudo então, raiz. Tudo raiz, tudo vem da natureza. É. Agora, existe o pé de macarrão? Não. Massa misturada, né? Exatamente. Existe o pé de pão? Não. Não. Existe o pé de cuscuz? Então aí, são alimentos que são processados, que passam por um processo junto com aquele ingrediente ali, e não é alimento natural, não é um alimento in natura. Ou seja, você pega o próprio alimento e prepara ele. Não é. Então aí você prefere sempre o alimento que ele é in natura, que ele vem da natureza, e não o alimento processado. Então alimento processado, alimento industrializado, embutido, enlatado, evitar o máximo possível. Tanto porque ele não vai ser um alimento que vai ter a quantidade de nutrientes suficiente, como também aditivos químicos, corantes, conservantes, Carne enlatada. sódio lá em cima. Então, para quem tem hipertensão também, evitar o máximo possível. Então, são estratégias que a gente consegue montar ali no dia a dia para você ter uma alimentação mais natural. Mas, no entanto, os médicos também, alimentos naturais, como é o caso da goiaba, Sim. da uva, não sei o quê, eles proíbem também essas frutas. Assim, a fruta, é porque na verdade assim, a fruta você pode comer de tudo. O paciente diabético, o paciente hipertenso, mas tem que ter o controle. Então, por exemplo, E sim, banana também, né? banana, isso, por exemplo, banana, a jaca, a manga, são pacientes que têm são frutas que têm uma quantidade de açúcar maior, mesmo de forma natural. Sei. Então, seu índice glicêmico, a carga glicêmica dela é mais rápida. Então, seu índice glicêmico, na hora que ele for metabolizar no seu organismo, sobe de forma mais rápida. Então, consequentemente, sua glicose aumenta. Então, por isso que tem que ter o controle. Você vai comer banana, vai comer 3, 4 bananas? Não, come um lanchinho ali às vezes da tarde. De modo que se segure, né? Controlado, exatamente. Põe ali a indicação também com um grão. Então, por exemplo, uma granola sem açúcar, uma farinha de linhaça, chia, aveia, porque tem fibra na composição, ajuda a diminuir essa questão da absorção da carga glicêmica do alimento que você está comendo também, e vai ser metabolizada de forma mais lenta, não vai ser tão rápido. Então, por isso que são algumas estratégias que a gente consegue trabalhar junto no planejamento para realmente ter esse controle. Uma vez eu fui dar uma palestra para pacientes diabéticos. Aí ele fez, não, doutora, não, porque me disseram que não podia comer fruta, mas eu gosto de comer abacaxi. Eu posso comer abacaxi? Eu disse, você pode comer abacaxi? Não, porque geralmente depois do almoço eu pego um abacaxi, descasco e como o abacaxi todinho. Aí você não me ajuda. Você pode comer a fruta, mas não vai comer. Não, né, exagerado. Exatamente. Vai comer, e isso pós-almoço. Então aí ter esse controle. O abacaxi é bom, é uma opção boa, que ajuda na digestão, ajuda também ali no processo digestivo de uma forma geral. Então comer 1, 2 rodelinhas ali após o almoço é uma opção boa também. Chupar uma laranjinha, uma melancia. Então isso são estratégias que a gente consegue justamente realmente melhorar. Mas é uma fatia da melancia, não é metade da melancia, entendeu? Então tudo isso acaba influenciando assim. Pode comer, mas de forma controlada. De forma, meus amigos e minhas amigas que acompanham o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, com alguns pontuais, e também pelo como é o outro que Instagram. Kawaii. Essa foi um programa didático, principalmente para quem é diabético, é hipertenso, é obeso, gordo, você que é gordo, que não gosta disso, procure emagrecer. Essa aula dada aqui pela nutricionista, a minha amiga Larissa Brasilino, eu tenho o prazer e a honra de chamá-la de amiga, que veio aqui convidada por nós para conversar sobre essas coisas todas. E eu fiquei muito feliz que você tenha vindo, e o tempo para você se despedir aí, as suas considerações. Que bom, lhe agradeço bastante, Delbrando, pelo convite, por toda essa conversa, porque assim, apesar também da gente ter essa troca, né, também pessoal, mas também o nosso lado profissional acaba também ajudando, né?
Porque aí a gente faz toda essa dinâmica, toda essa estratégia, dicas de uma forma geral. Certo. Serve pra gente também no dia a dia como profissional. É verdade. Mas também que a gente consegue. E você vai absorvendo essas coisas, né? Com certeza. Colocar em prática que a gente sim também tem que ser espelho do que a gente fala, do que a gente fica, do que a gente diz. Se a gente quer o bem dos outros, a gente tem que querer o fazer nosso. também, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter essa troca de uma forma profissional, de uma forma pessoal, acaba também agregando. Eu me identifico muito com essa área de nutrição. Como vocês, sou uma pessoa muito dinâmica. Já trabalhei, né, em vários locais, também como lado profissional, mas a nutrição tem o meu coração. Porque, assim, poder levar a diferença... Lá no Machados, na prefeitura de Machados, você trabalha numa área de nutrição. Isso, lá eu trabalho hospitalar. Lá eu trabalho na parte do hospital. Sei. E aí a gente, assim, poder trazer essa diferença, poder trazer essa mudança na qualidade de vida, no estilo de vida das pessoas, poder trazer saúde, porque o bem mais precioso que a gente tem é a saúde. É o maior patrimônio. A gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter um carro, a gente pode não ter uma moto, a gente pode não ter, às vezes, uma roupa pra sair, mas se tem saúde... O resto a gente consegue. Tira de letra. Exatamente. Então, assim, um paciente doente, um paciente que não tem uma qualidade de vida boa, um paciente que tem uma doença crônica ou algo do tipo, ele fica muito limitado, ele fica muito restrito. Então, a gente conseguir trazer essa diferença no dia a dia, melhorar a qualidade de vida da pessoa, como se diz, a vida é uma só. Então, se a gente puder viver bem dela, né, o melhor possível. E viver bem é ter saúde. É ter saúde, exatamente. Então, assim, eu sou grata pela profissão que, né, Deus me permitiu ser como nutricionista, dos pacientes também que estão ali, porque eu sempre digo, é 50% profissional e 50% o paciente. Eu vou orientar toda a parte da teoria, do que deve ser feito, mas assim, quem põe em prática é o paciente. Então eu digo, ó, tô aqui junto com você, a gente vai fazer, a gente vai seguir, o que puder contar comigo, também estou à disposição, dicas, dúvidas. É um processo difícil, é um processo que às vezes o paciente tem dificuldade, volta, para, mas que realmente vai fazer diferença no dia a dia dele. E assim, eu gosto muito de trabalhar de forma individualizada com o paciente, de acordo com a realidade dele. Para realmente ter esse efeito na vida dele, ter esse benefício na vida dele. E isso é muito gratificante quando a gente consegue ter. E você saber resultados. Quando ele melhora de vida, a saúde dele começa a trabalhar regularmente. Isso. E você sabe que teve a sua participação. Exatamente. O paciente chegou para mim com a glicose 200. Quando a gente tá ali naquele processo, o paciente tá com uma glicose 80, 90, é muito gratificante. É bem gratificante. E agradeço muito, Débora, Larissa, muito obrigado mais uma vez. Programa, e fica à vontade para quando quiser. Sim. Quando quiser voltar, diga pra gente. Os seus ouvintes, né? Os seus que assistem, que lhe acompanham, quiserem também tirar alguma dúvida comigo, o meu Instagram, ele é @Larissa com Y, VBA. Certo? Larissa com Y. Com Y, VBA. VBA. Tudo pegadinho, junto. Certo. E aí podem entrar em contato comigo. Lá eu também sempre posto algumas dicas, atendimentos, locais, os dias disponíveis. Sim, até esqueci de falar um local novo que eu também estou iniciando os atendimentos. Em Tracunhaém. Tracunhaém, aqui pertinho da gente. Mas é uma correria, né? Três lugares assim, Tracunhaém, Carpina e Machados. Exatamente. E aí a gente vem tendo toda essa logística, essa dinâmica também no dia a dia, mas sou muito grata também por tudo. Mas você é muito dinâmico, você é muito dinâmico, eu sei do seu talento, eu sei do seu impulso nessa sua área. E eu quero aqui parabenizar seus pais, o Rogério e Lucimar, né? E mandar um abraço para eles. Um abraço também para o pessoal do Instagram. A sua mãe está assistindo. Está assistindo, coisa boa. Por falar nisso, mandar um abraço também para Francisco Júnior, que sempre assiste ao nosso programa. Francisco Júnior, meu colega de comunicação. O meu abraço a você e a toda a sua equipe. Um abraço a vocês, a gente segue com o programa daqui a pouco, com outra sequência que é o Mosaico Cultural. Daqui a pouco. Larissa, muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Até a próxima.